Queridos alunos, como estão? Meu nome é Jason Batista, sou professor de Segurança do Trabalho do Instituto Monte Oreb. Estamos aqui para conversar com vocês referente a PCMSO NR7. Essa matéria é Medicina do Trabalho e nós começaremos com o objetivo da norma. Qual é o objetivo da NR7, do PCMSO? Esta norma regulamentadora estabelece diretrizes, requisitos para o desenvolvimento de quem? Do programa, do PCMSO, nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde dos seus empregados, em relação aos riscos ocupacionais, conforme a avaliação de risco do Programa de Gerenciamento de Risco, que é o novo, vamos dizer, é o que vai substituir aí o PPRA, que é NR9, na organização. E a compatibilização, para melhor compatibilização do documento, ou seja, antigamente, até hoje, existe o PPRA NR9 e existe o PCMSO NR7. O que acontece? Um tem que estar falando com o outro, um tem que estar casando com o outro. Por quê? O PPRA, ele analisa os riscos, ele verifica os riscos no ambiente de trabalho. E o PCMSO, ele vai ditar o quê? Os exames daquele como é que eu posso falar? Os exames para poder fazer o rastreamento de toda a segurança do trabalho, para ver se, peraí, meu trabalhador está adoecendo, o meu trabalhador ele tá ok, eu estou adoecendo o meu trabalhador. Vamos dar um exemplo. Trabalhador da construção civil, ele vai ser servente. Quando ele entra, nos exames dele lá, na minha análise global, eu verifiquei o quê? Que ele tem ruído. Devido ao quê? Martelete. Aí o que eu vou ter que fazer? Automaticamente o meu PPRA fala, ruído, acima do nível de ação. E no meu PCMSO, naquela função, eu vou ter que ter o quê? Para o servente, vou ter lá ruído, e automaticamente eu vou ter que solicitar o quê? Uma audiometria para esse trabalhador. Por que uma audiometria para esse trabalhador? Justamente para ver se ele está entrando com perda auditiva, para ver se no decorrer da vida laboral dele dentro da empresa, ele não teve nenhuma, ele não está tendo a perda auditiva, você tem que acompanhar, você é técnico, e na demissional nele, caso ele venha querer falar, perdi a minha audição aqui dentro da empresa por causa do ruído daquela máquina lá, calma aí, filho, você já entrou aqui na empresa surdo, você entendeu? Então, o PCMSO tem essa peculiaridade, ela tem esse foco, tá? Qual é o campo de aplicação da NR7? Esta norma se aplica às organizações e aos órgãos públicos, das administrações direta e indireta, bem como órgãos dos poderes legislativo, judiciário e ao Ministério Público, que possuem empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, CLT. Ou seja, caderninho, anotem. Quais são os órgãos públicos que são regidos pelo regimento CLT? Vamos dar um exemplo. Correios, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Ou seja, todos eles são regidos não pela Lei 8.112, mas sim pela CLT. Então, todos que são regidos pela CLT, eles têm que seguir os parâmetros de quê? Das normas regulamentadoras. Tá? Então, todas as empresas que foram regidas pela CLT vão ter que estar enquadradas no PCMSO. Quais são as diretrizes que nós devemos seguir diante desse PCMSO? Ele é parte integrante, do conjunto mais amplo de iniciativas da organização no campo de saúde e de seus empregados, devendo estar harmonizado com quem? Com o dispositivo, com os dispostos das demais NRs. Então, ou seja, ele tem que casar com todas as NRs. Vamos dar um exemplo. No hospital, quais são as NRs que eu tenho no hospital? Nós temos NR1, NR2, NR3, NR4, Quando pensa que não, você para na NR32. A NR32 também parametriza exames
para os trabalhadores que têm risco biológico. As diretrizes, elas se englobam em alguns tópicos. São esses os tópicos: rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao quê? Ao trabalho. Detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais, como eu dei o exemplo há pouco do ruído. Como a gente pode, na mesma função do servente, o servente que trabalha com martelete, ele está exposto à vibração. Como também o próprio servente pode estar ajudando na pintura e ele está exposto ao benzeno, tolueno e ao xileno. Definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas. Ou seja, esse cara está apto ao trabalho em altura? Vamos dar um exemplo. Hoje, dentro da construção civil, o trabalhador ele quer comer aquele pratão cheio de arroz, só que ele vai envelhecendo. Conforme ele vai envelhecendo, ele vai adquirindo uma pressão alta, uma diabetes. E quando ele vai fazer os exames para trabalho em altura, ele é barrado. Por quê? Se ele não enxerga, ele não pode subir. Se ele tem pressão alta, ele não pode subir. Então, ou seja, aquele trabalhador ele fica limitado a certas funções. Ou seja, ele vai ficando fora do mercado de trabalho. Então, se eu contrato um cara, um trabalhador, com essa deficiência de glicose, com essa deficiência visual ou audiométrica, o que acontece? Ele acaba se acidentando dentro da empresa. E quem é o responsável? O patrão. Então, a segurança do trabalho ela tem como forma de prevenção a extinguir certas coisas, ele tem que se meter em tudo dentro do ambiente de trabalho. Por exemplo, mas o almoço o técnico não pode se meter. Pode, claro que ele pode. Justamente porque, igual que eu estou te falando, o trabalhador, ele quer o pratão bonito, o pedação de carne. Opa, a nutricionista está sabendo disso. Opa, doutora nutricionista, quantos diabéticos eu tenho na minha empresa? Quantas pessoas eu tenho pressão alta? Esconde coisa de sal. É nego jogando sal na salada, né? Então, isso é certo. Quem tem que estar cuidando da saúde do trabalhador dentro da empresa? O SESNIT. E o SESNIT dentro da empresa começa-se pela segurança do trabalho, pelo técnico e segurança do trabalho. Subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização. É o que eu acabei de falar. Quem tem que controlar? Existe até um ditado: quem não mede, não conhece. Se você não sabe quantas pessoas têm diabéticas, quantas pessoas têm hipertensas dentro da sua empresa, você não tem como você ter argumento junto à sua gerência para opa, vamos fazer um cardápio mais light, opa, vamos diminuir mais o sal da comida, tá certo? Subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais. Ou seja, continuo falando, você tem que estar medindo, você tem que estar se metendo em tudo dentro do seu ambiente de trabalho, justamente para você estar sabendo quem entrou de atestado, por que ele entrou de atestado. Opa, peraí, calma, se ele entrou de atestado, o que aconteceu com ele? É alguma coisa, alguma coisa, doença referente ao trabalho? Opa, vamos procurar saber sobre isso. Subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer a sua saúde. O trabalhador recém-chegado de uma cirurgia e você coloca ele num ambiente insalubre. O que acontece? Esse trabalhador ele pode agravar a sua saúde. Então, opa, calma aí, vamos colocar ele primeiro ali, vamos adaptar ele ali, depois que ele tiver 100%, opa, a gente coloca ele na função dele. Subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho de acordo com a regulamentação pertinente. Subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social. Trabalhador entrou pelo INSS, o SESNIT tem que estar sabendo. O técnico em segurança do trabalho, junto com o departamento pessoal e o RH, ele tem que estar sabendo para quê? Porque somos nós, segurança do trabalho, junto ao departamento pessoal, que fazemos o encaminhamento do trabalhador a partir
do 15º dia para o INSS. A empresa, ela paga do primeiro dia ao 15º. Do 15º em diante é o INSS. Quem faz esse link com o INSS? Quem faz a emissão desse documento? O departamento pessoal. Com o auxílio de quem? Segurança do Trabalho. Acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde pode ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais, tá certo? Subsidiar a previdência social nas ações de reabilitação profissional, ou seja, aquele trabalhador que se acidentou dentro da empresa e o INSS acha, peraí, opa, calma aí, fulano de tal tá apto ao trabalho, vem fulano, bota fulano para coisa aí, a empresa não tem onde colocar ele. Você, como técnico, você vai ter que arrumar uma solução para isso. Ou se ele é de campo, vai ter que colocar no administrativo. Se ele é de administrativo, vai ter que ambientar o local de trabalho dele justamente para quê? Para que ele se sinta bem, para que ele se sinta útil dentro da empresa e ele venha a se reabilitar na sua atividade laboral. Controlar a imunização ativa dos empregados relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde. Lembra quando eu falei para vocês da questão de medir? Quando eu pego os atestados do ano passado, da minha empresa de bolo, e eu verifiquei que perto do mês de junho até o mês de agosto, eu tive um grande índice de atestados com CID de gripe. E esse afastamento, ele me gerou prejuízo. Aí o que você tem que fazer como técnico? Você tem que ver se a vacina da gripe compensa, se eu imunizando os meus trabalhadores, eu vou diminuir esse meu absenteísmo. Então eu tenho que fazer justamente isso, controlar a imunização. Eu tenho que buscar isso. Opa, calma aí. Igual estamos tendo a questão do coronavírus. Tem vacina para ele? Não tem. Mas a gente tem a N1H1, que já foi uma gripe do passado. E o técnico em segurança do trabalho ele tem que estar antenado com isso tudo. Justamente porque ele tem que estar ciente, junto com o departamento pessoal, das vacinas obrigatórias. Então, febre amarela, antitetânica, tem que ter a cópia junto do documento do funcionário, justamente para, se ele se machuca na obra, se corta, ele tem antitetânica? Não sei. Eita, e agora? Liga para o departamento pessoal. O funcionário só se acidenta na hora que você está indo embora. Aí você vai lá no departamento pessoal, tudo fechado, e aí? Como é que você faz? Então, todo esse arquivo você já tem que estar sabendo. Opa, fulano de tal tem a antitetânica? Tem. Ele tem febre amarela? Tem. Então, acompanhar quais são as vacinas obrigatórias para que esse funcionário entre na empresa já imunizado. Né? Campanha da vacinação, está tendo em tal local. Opa, poxa, minha empresa aqui está precisando, o pessoal tal. Junto com a rede de saúde, com jeitinho você consegue imunizar os funcionários da sua empresa. As responsabilidades. Compete ao empregador, seu chefe, garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO. Ou seja, é o funcionário que vai fazer o PCMSO? Negativo. É o seu patrão. O seu patrão ele pega, vai solicitar junto a uma empresa de medicina do trabalho ou então ao SESMIT da empresa que execute o quê? O PCMSO. Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO. Nesse item B, eu queria que vocês prestassem um pouco de atenção, porque é comum hoje, principalmente nas cidades do interior, que os funcionários paguem o seu atestado, o seu ASO, que eu vou explicar um pouco na frente, e o patrão não reembolsa isso. Tanto o ASO quanto os exames complementares, quando necessários, é a empresa que tem que custear. Está na norma, tá? Tem empresa que o trabalhador faz os exames e ela vai lá e reembolsa esse dinheiro.
Para que a gente faça o PCMSO, nós precisamos fazer o quê? Um planejamento. Como é que funciona esse planejamento? O PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR. Então, ou seja, identificamos os riscos no PGR e a gente automaticamente vai, junto com o médico do trabalho, que quem faz o PCMSO é o médico do trabalho, ele vai verificar o quê? Opa, se eu tenho ruído aqui, eu tenho que pedir uma audiometria para ele. Opa, se eu mexo com produtos químicos, opa, eu vou mexer aqui, o meu trabalhador vai ter que fazer um exame, um hemograma completo. Então, um tem que casar com o outro. Sempre vocês vão gravar isso. Um casa com o outro. É o casamento perfeito. Não existe desquite entre o PGR, o PPRA e o PCMSO. Eles têm que estar sempre o quê? Juntos. Inexistindo médico do trabalho na localidade, a organização poderá contratar médico de outra especialidade como responsável do PCMSO. Ou seja, você está lá no interior de Barreiras, na Bahia, lá em Missão de Aricové. Você instalou uma fábrica lá vamos dar um exemplo aqui bacana, de rapadura. E a sua fábrica fornece rapadura para toda a região oeste da Bahia. E aí o que acontece? O seu número de funcionários aumenta. A sua sede é lá em Missão de Aricové. O que acontece? Você tem que ter o SEG. Você contratou a cidade toda, aquela coisa toda, o seu negócio está rendendo muito, e você vai ter que ter um médico coordenador lá no local, lá na cidade. Você tem? Não tem, cara. E agora? Missão de Aricové, longe de Barreiras. O que você tem que fazer? Contratar um médico mesmo, sem essa especialização de medicina do trabalho, como fosse emergencial, até um dia conseguir um médico do trabalho. Ou seja, inexistindo médico do trabalho na localidade, a organização pode contratar médico de outra especialidade, como responsável pelo PCMSO. A organização deve garantir que o PCMSO descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR. Contenha planejamento de exames médicos, clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados, atendendo ao determinado nos anexos dessa NR. A NR7, ela veio com novos anexos, veio mais um pouco encorpada, ficou bastante explicativo. Inclusive, eu sugiro que vocês leiam as normas. O técnico ele tem que andar com a norma embaixo do braço, como se fosse para poder, não só embaixo do braço, mas para estar lendo ela, para estar se interagindo, porque não adianta somente o professor, estamos falando da NR7, se você, aluno, não lê a NR7, não procurar saber, não vir até a mim tirar as suas dúvidas. Contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados nos exames médicos. Seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizam os exames médicos. Ou seja, o PCMSO da sua empresa ele tem que ser conhecido por todos os médicos. Vamos dar um exemplo. A gente atende, nós somos atendidos numa clínica de medicina do trabalho. Todos os médicos que atendem dentro daquela localidade, eles devem saber do seu PCMSO. Eles têm que saber quais os exames a sua empresa faz, quais são os riscos. Para quê? Para que não passe nada batido sobre isso. Para que fique exame sem fazer, tá? O PCMSO também, ele deve ser conhecido por todos os médicos que realizam os exames médicos ocupacionais dos empregados. Ou seja, você contratou uma clínica de medicina do trabalho. Essa clínica de medicina do trabalho, vamos supor, a minha fábrica de rapadura, ela vai ter que conhecer o meu PCMSO, o meu documento, justamente para que ela possa colocar diretrizes. Opa, eu acho que esse exame aqui está mais, opa, eu acho que esse exame aqui está menos. Então o médico examinador, ele tem que saber o que está escrito no PCMSO. Que às vezes a empresa, não precisa de audiometria não. Aí o médico sim precisa, ele tem ruído. Então, para isso serve esse item da norma.
Inclua relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa conforme o subitem 7.6.2 da NR. Ou seja, anotem esse item, 7.6.2. Todo final de ano, a empresa que é contratada para gerir o seu PCMSO, ela tem que emitir, conforme o contrato, o relatório analítico. O que vai constar nesse relatório analítico? Vai constar lá o número de atestados, o número de afastamento, o número de exames, a quantidade de pessoas afastadas por determinado sítio. Isso justamente para quê? Para você mapear onde que está o seu problema. Vamos dar um exemplo. Ano que vem tem CIPAT. Parabéns. O financeiro liberou dinheiro para fazer CIPAT. Vamos fazer de quê? Vamos chamar um bombeiro, vamos chamar um técnico de segurança do trabalho, vamos chamar uma enfermeira, vamos chamar o pessoal da visão. O que a gente tem que fazer? Opa, calma aí. Se eu tiver o meu relatório analítico, eu já vou ter as diretrizes. Opa, calma aí, eu tive afastamento demais ano passado por lesão por esforços repetitivos, LEDOC. Opa, calma aí, vamos chamar uma fisioterapeuta aqui para introduzir uma ginástica laboral, para poder fazer esse trabalho, para tentar diminuir esse afastamento. Opa, eu tô gente gripada demais, calma aí. Opa, chefe, vamos vacinar o pessoal, vamos ensinar o pessoal a lavar as mãos, né? Inclusive, o maior índice de contaminação no hospital é porque o profissional da saúde não sabe lavar as mãos. Então, junto com um CCIH, tem que se bater sempre forte, lava a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão. E o trabalhador já se torna automático, lava a mão aqui, lava a mão aqui. Senão ele só e joga para lá e aí acaba contaminando quem? O paciente para paciente. É igual formiga. Contamina um, contamina outro, contamina outro. Quando pensa que não está todo mundo contaminado. Por causa de quê? De uma simples ação de lavar as mãos. O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos. O PCMSO ele vai indicar o quê? O exame admissional, o exame periódico, de retorno ao trabalho, de mudanças de riscos ocupacionais e o demissional. Vamos por exemplo, para vocês entenderem melhor. Eu faço uma consultoria numa lanternagem, pintura, e por ser meu parente, o funcionário entrava e não fazia nada. Entrava, fichava, a contabilidade que não falava, precisa fazer o atestado admissional, não falava nada, e entrava do mesmo jeito que entrava, era demitido. Até que um funcionário entrou na justiça. E quando ele entrou na justiça, a primeira coisa que o Ministério do Trabalho pediu foi o quê? O ASO. Opa, cadê o ASO admissional desse trabalhador? O dono da empresa falou o quê? ASO? Moço, o que é ASO? O ASO, o atestado admissional, o admissional você faz quando o trabalhador entra na empresa. O trabalhador entrou na empresa, ele tem que fazer o exame admissional. Por que nós devemos fazer o exame admissional? Vamos dar um exemplo. Se o trabalhador vai ser lombador num frigorífico, aquele cara que carrega o quarto do boi nas costas, se ele já tem um problema na coluna, com 3 meses ele carregando caminhão, ele vai já, minhas costelas, minhas costas tá doendo. Se tá doendo, ele vai pro médico, aí o médico manda tirar uma radiografia, chega lá e ele tá com uma lesão na coluna. Aí, rapaz, esse cara já se machucou com esse peso. Esse cara já entrou o quê? Doente. Mas o seu chefe fez o admissional, ele quis pagar para fazer um raio-x. Isso é besteira. Só que você vai convencer o seu chefe, junto com o médico do trabalho, que esse trabalhador pode entrar doente, principalmente se ele vem do mesmo segmento, tipo de outro frigorífico. Se ele foi mandado embora, calma aí, vamos analisar. Você trabalha em qual frigorífico? Era lombador? Era. Faz o raio-x, que lá você vai ver se ele tem ou não alguma lesão para a gente poder contratar ele. Tá certo?
O exame periódico. Esse lombador, no período de trabalho dele, ele tem que ir fazendo o raio-x. Opa, tá ok a coluna dele? Tá. Opa, então tá funcionando. Opa, várias pessoas do setor de entrega tá com a coluna estourada. O que a gente pode fazer? A criação de um carrinho. Lembra do medir? Do monitorar? Justamente para isso. Se eu tenho um índice grande de afastamento, a gente tem que fazer o quê? Acender a luzinha vermelha. Opa, calma aí. Porque quanto mais gente se afasta, mais prejuízo para a empresa. Você consegue convencer o seu patrão assim, opa, quantos afastamentos nós tivemos esse mês? Tantos. Por causa de quê? Por causa a gente não tem um sistema de gancho, um sistema de guincho, para mim estar carregando, fazendo o carregamento do meu caminhão, não tem um carrinho. É aí onde que entra a segurança do trabalho na prevenção. Eu costumo falar aqui, o técnico em segurança do trabalho, ele não é um mero entregador de EPI. Quem entrega EPI é o almoxerifado, é o almoxarife. Você, técnico, tem que direcionar o EPI, dar treinamento do EPI, ver soluções para amenizar o quê? O risco. Retorno ao trabalho. Funcionário foi para o INSS por mais de 30 dias, quando ele volta, ele tem que fazer o quê? O exame de retorno ao trabalho. As empresas às vezes não fazem isso. Só que, quando o funcionário sai, que a gente tem que emitir o PPP, que é Perfil Psicográfico Previdenciário, lá eu não tenho um retorno ao trabalho. Eu não tenho, tipo assim, que ele foi para o INSS e ele não voltou. Entendeu? Então tem que ter esse retorno ao trabalho. O funcionário voltou do INSS, ele tem que passar pela medicina do trabalho para fazer o retorno ao trabalho. Funcionário é do setor de administrativo, fez um curso técnico, vai para o campo, vai para a área de torneadora, de torno. O que acontece? No escritório ele é ausência de risco. Se eu estou mudando a função, se ele está indo para outro setor, eu tenho que fazer o aso de mudança de função. E não faz. Aí o trabalhador vai lá para aquela função, fica 5, 6 anos exposto ao ruído. E aí quando ele sai, ele coloca a empresa na justiça. Quem tem que ver isso? Quem tem que visualizar isso? É você, técnico. Você tem que conhecer todo mundo. Você é um fofoqueiro do bem. Você tem que saber o nome de todo mundo. Você tem que conhecer a rotina de todo mundo. Você tem que conhecer todo o processo, desde a entrada do boi no seu frigorífico, a saída da picanha cortada lá na entrega no supermercado. Você tem que conhecer isso. Eu preciso fazer o meu exame demissional? Sim, claro que eu preciso. Porque às vezes o trabalhador sai dali, te coloca na justiça e fala, ai, eu perdi a audição aqui, aí depois de 2 anos ele coloca na justiça e ele perdeu a audição. Só que ele era serralheiro e estava lá na máquina fazendo ruído e perdendo a audição dele. Aí vai jogar a culpa de quem? No frigorífico. Só que ele ficava onde no frigorífico? Num setor que não tinha ruído. E aí ele fala, eu perdi minha audição aqui. Então por isso que a gente faz o exame demissional. Os exames médicos que tratam do subitem 7.5.6 da norma compreende como exame clínico e exames complementares, realizados de acordo com as especificações dessas e outras NRs. Então, ou seja, tudo está dentro da norma, tudo está dentro da NR7. Peguem ela com um tempinho. Ai, professor, não estou entendendo nada. Leia a norma, pai. Comece a entender um pouquinho do deslanchar. Tire a preguiça de ler. Você tem que começar um pouco a ler justamente por isso. No subitem 7.5.6. Voltando a falar. Vou me enfatizar isso daqui para vocês gravarem bem. Para quando vocês entrarem dentro da empresa e falar assim, tem que fazer o admissional. O que é admissional? O admissional deve ser realizado antes que o empregado assuma as suas atividades. Só que o que acontece? Bota esse cara aí para trabalhar. Aí depois de uma semana aí tem que fazer o aso. Opa, bate o pé na parede, fala assim, opa, ele primeiro faz o aso, depois ele vai para o campo. Só que as empresas hoje, o que acontece?
ela paga, um trabalhador vai trabalhar em altura, paga quase R$ 300 de exames, chega lá na frente o trabalhador, quando chega lá em cima, fica, então vou cair com medo, aí a empresa pagou os exames, sendo que o cara não tem nem condições de trabalho em altura, né? No exame periódico deve ser realizado de acordo com os seguintes intervalos. Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR, e para portadores de doenças crônicas que aumentam a suscetibilidade a tais riscos. Então vamos lá. A cada ano ou a intervalos menores a critérios do médico responsável. Ou seja, se tem risco, se não é ausência de risco, vai ser necessária a solicitação de exames complementares, beleza. O intervalo é de 1 ano. De acordo com a periodicidade especificada no anexo 4, né? Desta norma, relativa a empregados expostos a condições hiperbáricas. O que é a condição hiperbárica? É o mergulhador, é aquele funcionário dentro da construção civil, vai trabalhar dentro de câmeras hiperbáricas para se furar poços, fazer pontes, né? Então esse trabalhador, aspas, procurem, anotem, condições hiperbáricas, que inclusive o PCMSO ele veio hoje com a nova roupagem na parte da hiperbárica, tá? Das câmeras hiperbáricas. Ah, mas eu nunca vou, ou a empresa que eu vou trabalhar nunca vai ter isso aí, ai, Deus me livre, eu não vou precisar. Cara, você tem que saber tudo. Vai que você cai na empresa e tem lá a câmera hiperbárica. Você conhece a câmera hiperbárica, técnico? Você vai gaguejar. Para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada 2 anos. Ou seja, quem vai indicar esses exames baseados na norma? O médico do trabalho. De acordo com a periodicidade especificada no anexo 4 desta norma, relativa a empregados expostos em condições hiperbáricas. Para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada 2 anos. No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma as suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não. Tá? O trabalhador ficou mais de 30 dias afastado, ele tem que fazer o retorno ao trabalho. Lembra que eu falei lá atrás? Então, ficou mais de 30 dias afastado, ele tem que fazer o retorno ao trabalho. Ah, professor, ele ficou 30 dias de férias, ele tem que fazer retorno ao trabalho? Não! Vamos ler aqui, ó, junto comigo. Por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não. Ah, professor, então se eu entrei de férias, eu não preciso fazer o meu periódico. Se o seu periódico vence no período das suas férias, você tem que fazer o seu periódico antes de entrar de férias. Tá certo? Ficou entendido isso?